Boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Shirley Prata, advogada, especialista em direito previdenciário, e nos reunimos, a cada 15 dias, numa live falando a respeito do direito previdenciário, de temas relevantes, de temas que a gente possa contribuir para o seu conhecimento. Hoje nós estamos entrando um pouquinho atrasado, porque na cidade onde eu estou, tivemos aí uma chuva bem considerável, que acabou atrapalhando um pouquinho a nossa entrada. Já quero agradecer a minha querida Carilinha, obrigada, meu bem. Estamos recebendo Chacraça, Maria, vamos dando só um tempinho para que as outras pessoas possam estar aqui, possam participar também. E eu vou deixar vocês muito à vontade, como hoje nós faremos só perguntas. Eu recebo muitas perguntas, pelo direct. Às vezes as pessoas, eu estou fazendo palestras, as pessoas têm sede, de saber algumas situações. Então eu quero aproveitar essa noite de hoje eu fiz um compilado, das perguntas mais relevantes que eu tenho recebido, e eu vou dividir em alguns bloquinhos, para que eu possa abordar um pouquinho de cada assunto. Tá? Então, a Caroline, se ela tiver alguma pergunta, a Craça também. Eu só gostaria, queridos, que vocês me avisassem se vocês estão me ouvindo corretamente, se vocês estão me vendo corretamente, para que eu possa dar prosseguimento ou fazer algum ajuste que for necessário, tá? Então, vocês me avisem, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem. Tá? Para a gente poder começar e você, dar prosseguimento. Então, amados, quando nós falamos de direito previdenciário, as pessoas, elas sempre enxergam só a questão de aposentadoria. Não, eu tive uma palestra sábado em Alphaville que eu frisei muito isso, que a questão da aposentadoria é a consequência de toda uma vida contributiva. Se eu contribuir corretamente, eu vou ter os benefícios previdenciários, eu vou ter direito de usufruir aqueles benefícios quanto necessários, e no final dessa minha longa jornada, eu vou ter direito à aposentadoria correta, com valores justos, de acordo com os valores que eu fiz as contribuições. Então, eu vou começar explicando um pouquinho, e respondendo as perguntas de início. Geralmente a pessoa fala assim: doutor, e aí? Nunca contribuí na minha vida, posso começar a contribuir? E eu quero aproveitar e falar até um pouquinho para as mulheres. Puxa, se eu tenho 47 anos, nunca contribuí na minha vida, posso começar? Você deve começar. As contribuições, você tem direito desde quando você completa 16 anos. Você já é um contribuinte não obrigatório, mas se eu quero ser facultativo, eu quero contribuir, porque se eu precisar de um auxílio doença, eu também já quero, desde cedo, já fazer as minhas contribuições para adquirir aí os meus direitos, uma aposentadoria mais cedo. Então, toda dona de casa, o desempregado, o estudante acima de 16 anos, ele tem direito de fazer as suas contribuições. Só que você tem que prestar atenção no código que você vai utilizar, que é o facultativo. O facultativo vai demonstrar para o INSS que essa pessoa não recebe nenhuma remuneração. Por quê? Todas as vezes, quando trabalhamos, recebemos alguma remuneração, nós já somos segurados obrigatórios. E aí eu preciso fazer os meus recolhimentos de acordo com o tipo de segurado que eu me inscrevo ali no INSS. E eu vou chamar a atenção de vocês da importância de você entender que tipo de segurado você é. Se eu sou um autônomo, que a gente chama de contribuinte individual, eu presto serviço para várias pessoas, e o correto é o quê? Eu saber o valor total mensal da minha remuneração, daquilo que eu recebi, e dali eu tirar 20%. Tá? E eu tenho aquele código do 1007.
Agora, se eu sou aquele contribuinte individual, que eu não tenho tantos, eu não presto serviço para pessoa jurídica, eu só presto serviço para pessoa física e valores pequenos. Eu posso ser um contribuinte individual, mas ser aquele do plano simplificado, que é os 11%. Mas eu tenho que especificar quem eu sou. Porque se você fala um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho uma conhecida que ela trabalhava como faxineira. Ela era CLT. Quando ela saiu, ela sabia da obrigação dela de contribuir com a INSS. Ela ia ser diarista, mas o que ela fez? Ela colocou lá, foi no INSS direitinho levar o carnezinho amarelinho, né, laranjinha ali, né, e falou: olha, eu sou faxineira. Faxineira é contribuinte individual. O que ela tinha que contribuir? 20%. Ela fez a inscrição, só que durante 5 anos ela contribuiu como de baixa renda, que é sobre 5%. E quando ela mais precisava, que era fazer uma cirurgia de varizes, ela foi surpreendida porque o benefício dela foi interferido, porque ela não tinha qualidade de segurado. E aí ela vem toda, né, revoltada. Aí eu quero agradecer aqui o Roberto Dias. Um beijo, meu querido amigo. Que bom que você está aqui com a gente. E ela veio indignada, trazendo a documentação e falando: doutora, tá aqui, ó, todos os meus carnês. E eu não posso receber meu auxílio doença. E eu fui olhar através do quê? Do CNIS, que é um Cadastro Nacional de Informações Sociais. É que nem o seu extrato analítico do Fundo de Garantia. Para quem já trabalhou, né, no CLT, sabe que você tem um extrato ali que você sabe de todos os recolhimentos do Fundo de Garantia. O INSS é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente, né, faz os recolhimentos do INSS aparece ali no CNIS. Quando eu olhei, falei: poxa, mas esses valores aqui tá muito baixinho. Então, o que precisou fazer? Primeiro, regularizar a situação dela de baixa renda. Ela tem que ir lá no CRAS, fazer a inscrição no CAT único. E ela vai ter, queridos, de fazer a complementação de 15% nesses últimos 5 anos. O tempo que ela tem de contribuição que ela fez errado, ela tem que completar, fazer a complementação de todo esse período para que eles seja reconhecido como tempo de contribuição e como salário, né, para entrar na média ali para uma aposentadoria, para um auxílio doença. Então vocês estão vendo a importância que é você saber que tipo de segurado você é, porque ele vai determinar que código que você vai recolher, que valor que você vai recolher e qual é a data de pagamento que você vai recolher. Se você é MEI, você vai ter que recolher no dia 20. Se você é um contribuinte individual, plano simplificado, de baixa renda, é todo dia 15. E lembra que toda vez a gente está recolhendo ali no dia 15 que a gente está pagando o mês anterior. Muitas pessoas, elas estão recolhendo no mesmo dia 8 de setembro. Aí coloca na competência setembro. Não, até dia 15 você está pagando agosto. Então, é importante a gente entender quem somos, como que eu preciso em virtude daquele tipo de segurado, tá? Então, para que você não seja surpreendido e nem prejudicado financeiramente com o tempo e descobrir no pior momento da sua vida, que é quando você necessita. Então, se você é dona de casa, faça a sua inscrição como facultativa. Você vai ter direito igual a qualquer outro contribuinte, de um auxílio doença, de um auxílio maternidade, entendeu? Se porventura faltar uma pensão por morte para os seus herdeiros, né? Os seus dependentes, ou uma aposentadoria, tá? Então, você nunca contribuiu? Comece a contribuir. Tá desempregado? Então recolhe no plano simplificado, mas não deixe de fazer seus recolhimentos. A outra pergunta é: qual a diferença entre a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição? Aqueles amados que estão entrando agora, queridos,
Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita, que a noite de hoje é justamente para eu ir respondendo as perguntas, né? Então aproveita que a gente está ao vivo e vocês têm toda a liberdade de fazer as suas perguntas que eu já vou responder. Eu estou aproveitando aqui e respondendo as perguntas que eu mais recebo, tá? Então, qual é a diferença entre uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por idade é quando você tem dois requisitos. Você tem a questão da idade estabelecida por lei. Então, hoje a mulher ela tem que ter 62 anos de idade. O homem tem que ter 65 anos de idade. Então, a gente tem o fator idade. Mas nós temos também o que a gente chama de carência. O que é carência? É o tempo exigido para que números de contribuições sejam recolhidos para que você tenha direito a um benefício. Então, uma carência para uma aposentadoria, né, são 180 contribuições válidas. Ali, ó, paga mensalmente. E aí coincide com o tempo de contribuição que é exigido, que é 180 contribuições, que são 15 anos. Por que necessita ter essa explicação, doutora, se é 15 anos do mesmo jeito? Para ter carência, eu não tenho que contribuir mensalmente, eu tenho que ter aquelas 180 contribuições pagas regularmente, direitinho. Digamos que eu parei de pagar, eu tenho 10 anos, parei de fazer a contribuição, então eu tenho 10 anos de carência e 10 anos de tempo de contribuição. E aí eu passo mais de 5 anos sem fazer contribuição nenhuma. E aí eu quero chegar e falar assim, puxa, eu quero pagar os atrasados. E faço o pagamento tudo de uma vez. Você está tendo 5 anos de tempo de contribuição que vai ser agregado ao seu tempo. Mas carência não. Por quê? Porque você vai ter os 15 anos de contribuição, mas a carência vai continuar tendo os 10. Porque carência você vence elas mês a mês, você vai cumprindo essa obrigação, tá? Então, para as mulheres, ela tem que ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e de carência. Para o homem, 65 anos, até dia 13 de novembro de 2019, também era 15 anos, tá? Agora, se você começou a contribuir, homem, começou a contribuir após o dia 13 de novembro de 2019, aumentou 5 anos. Então, hoje, para você se aposentar, quem começou a fazer suas contribuições, precisa, então, contribuir 20 anos. Então, 65 anos de idade, 20 anos de tempo de contribuição e de carência, tá? Então, isso são os requisitos de uma aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição redondinha, como todo mundo conhecia antes, que o homem tinha que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30, e não tinha o requisito idade, queridos, esse tipo de aposentadoria acabou com a reforma da Previdência. Mas você não pode introduzir alguma regra nova obrigando quem já estava ali, né, no percurso, já tinha contribuído, às vezes já está perto de se aposentar. Então, existem as regras de transição. Então, hoje, aquela aposentadoria única de o homem 35 e a mulher 30, nós não temos, que a gente tem o requisito de idade. Então, nós temos a regra de transição de pontos, nós temos a regra de transição de uma aposentadoria progressiva, então um pouquinho antes daquela determinada, desde que você tenha os 35 e o 30, aí você vai verificar a questão da sua idade. Nós temos os pedágios de 50% ou de 100%. Então, nós temos regras de transição que é necessário verificar caso a caso. Antes, não. Independente se era o João, se era o Mateus, se era o Joaquim, se ele tinha os 35 anos, o direito dele era igual para os 3. Hoje, não. Eu tenho que analisar o Joaquim, qual é a vida contributiva dele, porque a regra de transição dele pode não ser o mesmo que o Manuel. Então, hoje acabou ficando muito individualista mesmo, a análise contributiva de cada segurado. Por quê? Porque essa regra de transição, ela vai mudar. Eu vou ter que depender do valor que você está contribuindo, qual é a sua idade, com o seu tempo de contribuição.
Então eu tenho que respeitar várias regras para saber qual é a regra melhor para você, que tempo que é o melhor para você se aposentar. Por isso que a gente fala do planejamento previdenciário, que eu vou fazer essa abordagem um pouquinho depois, tá bom? Queridos, vocês têm a liberdade, tá bom? Quem quiser fazer alguma perguntinha, eu já respondo. E aqui outras perguntas que sempre as pessoas me falam muito, principalmente empresário. Se vale a pena pagar os atrasados? Lembra que eu falo para vocês dessa questão de pagar mensalmente por conta da carência? Mas digamos que você contribui há muitos anos e a carência dos 15 anos você já tem, ok? Então nós não vamos mais falar de carência, porque vamos colocar nesse exemplo que você já possui os 15 anos. E aí você trabalhou 20 anos, então a carência tá ok. Ficou aí uns 7 anos, porque você trabalhava numa grande empresa, de repente você saiu, foi empreender, mas sem fazer qualquer tipo de recolhimento, foi tentar, depois ou deu certo e aí você regularizou, começou a fazer contribuição, ou não, você voltou para a iniciativa privada. Mas a gente ficou com uma lacuna ali. E você vem para mim e fala, então, doutora, eu tenho aqui esse período, eu posso pagar o atrasado? Queridos, a gente precisa analisar com muita responsabilidade se convém ou não você pagar esse atrasado. Você tem provas? Porque quando eu for pagar um atrasado, eu estou mostrando para o INSS que, olha, eu estou aqui reconhecendo que eu soneguei o INSS e quero pagar. E para isso eu preciso de provas. Então, se você é um empresário e você tem ali bloquinho de nota fiscal, se você tem na junta comercial o seu contrato social, se você tem documentos que comprovam que de fato você exercia uma atividade, lembra que você é um contribuinte obrigatório desde que você receba alguma remuneração? Então, se você faz as provas, eu tenho que ainda entrar com a questão do cálculo. Será que vale a pena? Então, a gente não pode te dar uma resposta pronta, se sim ou se não, sem antes calcular. Às vezes aquele dinheiro que você iria pagar tudo de uma vez, pagar esses atrasados, não vai influenciar tanto na sua aposentadoria. Você vai pagar juros, correção monetária, às vezes é um valor muito alto, que às vezes é importante, ao invés de você empreender nesse valor todo para pagar o atrasado, você de repente fazer uma iniciativa privada, ou você começar a pagar corretamente, aumentar o valor da sua aposentadoria daqui para frente. Então tudo isso a gente tem que verificar com muita calma, com muita responsabilidade. Jamais você faça, chega agora que você faz, né, o GPS tudo online, né, você emitir uma guia e colocar da sua cabeça o valor que você quer fazer de pagamento. Eu tô atrasado, deixa eu pagar aqui tudo de uma vez. Não faça isso, porque, né, eu já tive casos de pessoas chegarem no meu escritório, doutora, eu paguei 10 mil, paguei 20 mil, não, porque fulano falou que era bom, se eu pagasse tudo de uma vez, eu me aposentava mais rápido, e teve a surpresa que se você faz, tudo que começa errado, termina errado. Você fez contribuição errada, às vezes você pagou aí 20 mil reais em um mês, vai ser considerado só aquele mês, como se fosse uma remuneração que você teve, tá? Então, nunca faça nada sem o acompanhamento de um profissional. E tudo, queridos, a gente tem que fazer com cálculo, tá? Para que você não sofra aí nenhum prejuízo financeiro, que aí você vai perder seu dinheiro, ficar frustrado e não conseguir aquilo que você está almejando, tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios por incapacidade. O que é isso, doutora? É o que a gente chamava antes de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Por que eles mudaram até a nomenclatura? Hoje você não vai falar mais auxílio-doença. Hoje nós vamos falar benefício por incapacidade temporária. Você não vai ver mais o pessoal falando aposentadoria por invalidez. Benefício por incapacidade permanente. Porque o que vai fazer com que você tenha o direito a esse benefício não é o estar doente, e sim a incapacidade que aquela patologia ou que aquele acidente causou em você. Você está incapaz para o trabalho?
essa sua incapacidade. Se eu fizer uma cirurgia, se eu fizer uma fisioterapia, se eu tomar uma medicação, se eu ficar afastado um período para que eu possa me recuperar, vai trazer de volta a minha capacidade? Eu preciso de 30 dias, 60 dias e depois eu estou ok? Então é um benefício temporário, porque eu já consegui restabelecer então a minha capacidade. Agora não, eu já fiz todos os tipos de tratamento, não há possibilidade de eu exercer nenhuma atividade, eu não tenho mais capacidade laborativa. Aí vem o antigo aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, significa que eu não consigo mais exercer nenhuma atividade, tá? Então a gente precisa entender que é a incapacidade que vai fazer com que tenhamos a condição de receber esse benefício. E ele também tem questão de carência, tá? Então nós temos para ter direito ao auxílio doença, para você ter direito, de repente, a uma aposentadoria por invalidez, que depois vai ter as suas exceções, você tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição. O que acontece geralmente, tá? Eu estou contribuindo, paro de contribuir, seja porque eu estou desempregado ou porque eu não quero, né? Tem muitas pessoas que param de fazer as suas contribuições. E nesse meio termo, entre ela voltar a fazer uma contribuição ou ela tá sem contribuir, ela tem uma patologia, tem um câncer. E aí, doutora, ela chega e fala, então, agora eu tô com câncer, tô fazendo tratamento, não consigo trabalhar. Só que ela não estava contribuindo. Isso a gente chama de doença pré-existente, é que nem um convênio médico. O convênio, para você usufruir do convênio, você não tem que ter um período de carência? O INSS é a mesma coisa. Então, para que eu recupere a minha qualidade de ser curada, eu tenho que fazer no mínimo contribuição de 6 meses. Aí eu volto a ter qualidade de ser curada, para depois eu saber se aquilo que eu já tive nesse período pré-existente se agravou ou não. Aí eu consigo receber, tá entrado no auxílio doença por conta do agravamento, tá? E não da doença pré-existente. Então, por isso que eu sempre falo, contribua. Por quê? Porque as coisas acontecem quando a gente menos espera. Por isso que a gente fala que é um seguro social, que nem um seguro de vida, né? Você faz, mas você não sabe quanto é que você vai utilizar ou não. Então, nós precisamos fazer as contribuições direitinho para que você não seja pego de surpresa, tá? E nós temos também a questão do auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é o único benefício que é exclusivo de quem é funcionário CLT, regime CLT, tá? Então, esse funcionário, ele tem direito a esse benefício desde que? Puxa, a gente conhece muito a questão do acidente do trabalho, né? Ah, eu estava dentro da minha empresa, ou não, eu sou empregada doméstica, escorreguei, me machuquei ali dentro do meu ambiente de trabalho, então eu tenho um acidente do trabalho. Mas nós também temos as doenças ocupacionais, as doenças profissionais, que é aquela que eu só tenho porque eu tenho aquela profissão. Então, eu estou submetida a ruídos, então eu vou ter problema, perda auditiva, mas é aquela função que eu exerço, ou calor extremo. Então, às vezes você tem direito a um auxílio, que é uma indenização de 50% do seu benefício, até você se aposentar. Por quê? Porque você esteve ali com uma doença ocupacional, ela não te deixou inválida. Você teve um acidente dentro do trabalho que não te deixou inválida, mas te limitou, reduziu sua capacidade do trabalho. Então, significa o quê? Muitas das vezes você vai ter que ser reconduzido, né, recolocado em algum outro ambiente, porque eu consigo trabalhar, mas eu vou ter que me adaptar às minhas limitações. Tudo bem? Nós temos a questão, quando você tem um acidente de trajeto, já é um acidente do trabalho. Mas, às vezes, você está no final de semana, está jogando futebol, aconteceu alguma coisa, você está arrumando alguma coisa, caiu, se machucou, você também tem direito a esse auxílio. Só que ele vai ser um auxílio previdenciário. Por quê? Porque não diz respeito, é um auxílio de qualquer natureza. Porque não é ali trabalhista. E qual a diferença de um para o outro? Quando eu tenho
uma doença ocupacional ou um acidente do trabalho, geralmente eu começo ali com um auxílio doença acidentário, que vai fazer com que eu tenha estabilidade no emprego e que todos os meus fundos de garantia sejam recolhidos durante todo o tempo que eu ficar afastado, tá? E depois, quando é configurado ali, que de fato tem aquela limitação, eu passo então a ter o auxílio acidente, né? Que é essa indenização. Quanto é de qualquer natureza, eu tenho um auxílio doença previdenciário, então eu não tenho a questão do fundo de garantia, eu não tenho a questão da estabilidade. Quando eu retornar do meu auxílio doença previdenciário, pode ser que eu possa ser demitido, porque eu não tenho estabilidade. Agora eu tenho direito, continuo tendo direito ao auxílio acidente, que aí ela vai entrar como de qualquer natureza, tá bom? Qualquer dúvida, queridos, aproveitem a oportunidade para fazer pergunta. Eu vou falar agora um pouquinho do PPC, do LOAS, que é um benefício assistencial. Quem de vocês já escutou quando você tá ali falando, puxa, das minhas contribuições, trabalho, e tá demorando tanto para eu me aposentar? Aí alguém chega e fala assim, mas meu vizinho nunca contribuiu e ele já tá aposentado. E aí você fica indignadíssimo, né? E aí eu recebo o cliente e ele fala, doutora, o meu vizinho, ou então falaram para mim que fulano, beltrano, cicrano, recebe aposentadoria e nunca contribuiu. Queridos, não é aposentadoria, tá? A gente chama LOAS é o nome da legislação, tá? Que o PPC é benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial. E ele tem regras. Então, ele é fornecido para 2 tipos de pessoa. Para o idoso, que tem 65 anos, mas ele tem que ter uma vulnerabilidade financeira. O que é isso? Ele não ter condições de sobreviver, de se alimentar, então, e não tem nenhuma família que o ajude, tá? Então, a renda familiar ali, a legislação fala de 1/4 do salário mínimo para cada ente familiar, não pode receber mais que isso. Mas é lógico que judicialmente, se eu consigo comprovar que a despesa residencial familiar, ela é maior do que o salário que a única pessoa da casa que está trabalhando, não sei se ele tem um salário aí de 2.000, 2.500, mas a despesa interna é superior, aí a gente consegue, através de provas, obviamente, no judicial, mudar essa situação, tá? Fazer com que aquela pessoa consiga receber um benefício assistencial, não esqueça. Por que eu gosto de frisar que é assistencial? Por quê? Você não vai ter 13º, se aquela pessoa que recebe falecer, ela não vai deixar para o cônjuge, ela não vai deixar para o filho menor de 21 ou para o filho incapacitado, tá bom? Então, o LOAS é para ser temporário. Tanto que a cada 2 anos, obrigatoriamente, você precisa fazer uma nova perícia, você precisa ir lá no CRAS se recadastrar, mostrar se a sua situação financeira alterou ou não. E nós temos o segundo tipo de pessoa, que é o PCD, que é a pessoa com deficiência. Aqui no questão do LOAS, eu atento muito autista, muita criança, para ter esse tipo de benefício, né? Porque ela não trabalha, a família não tem condições porque demanda muito, e aí ela tem, sim. A gente já teve experiências de ter 2 irmãos que recebem o LOAS, né? Porque os 2 são autistas. Às vezes você tem um autista, tem um avô ali, né? Acima de 65 anos, e a situação financeira ali consegue mostrar, documentar que eles são, sim, têm o direito de receber o PPC LOAS. Tá? Então, é um benefício ali que você está recebendo de forma temporária. Tanto que às vezes a pessoa pode até achar estranho, né? Falar assim, nossa, doutora, se a pessoa já está recebendo LOAS, como que ela vai contribuir com o INSS? Eu sempre oriento, se você está recebendo esse benefício assistencial, verifique se você consegue fazer o pagamento, né, do seu INSS. Por quê? Porque às vezes você é aquela pessoa que lá atrás você trabalhou registrado, parou de trabalhar por N situações.
volta a fazer suas contribuições. Só que você não pode fazer como pessoa, né, de baixa renda. Não, é incompatível. Então você precisa sim fazer a contribuição ali de 20% do salário mínimo, tá? Porque aí sim, você se aposentando, você vai ter direito a 13º, você vai ter direito ali de repente deixar ali uma pensão por morte para o seu dependente, tá? E acelerando um pouquinho, que o tempo corre, né? E o tempo já tá passando. Queridos, aqui eu falei um pouquinho, a diferença então já falei que o 13º, né, que muitas perguntas é se gera 13º ou pensão por morte, não tem. Isso você tem que ter muita consciência quem está recebendo esse benefício. A diferença então do PPC para a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por invalidez eu contribuo, tá? Se pegar 2 idosos de 65 anos, se ele estava contribuindo com o INSS e teve ali uma doença que o incapacitou para o trabalho, ele vai receber a aposentadoria dele, 13º, vai gerar a pensão. E o LOAS não. Ele vai ter ali um salário mínimo igual aquele outro da aposentadoria, mas ele não tem 13º e não vai gerar a pensão por morte. Questão de doenças graves, eu tenho entrado muito com isenção do imposto de renda para doenças graves, tá? Então, a pessoa está aposentada e aí a gente tem uma relação, ali você tem cardiopatia, você tem Alzheimer, você tem cegueira, então tem várias ali, uma listagem de várias doenças, né? Que se você é aposentado, você consegue isentar do imposto de renda e ainda retroagir os últimos 5 anos. Tá? A maioria das pessoas não desconhecem isso, né? Então é muito importante para você que está aposentado e tem depois, né, pode entrar em contato através do direct para saber, de repente você é possuidor daí de uma doença grave e pode ter a isenção do seu imposto de renda, tá? A gente tem aqui uma relação também de doenças que você não precisa de carência, tá? Um exemplo do câncer, né? Então você começou, eu tive uma situação, tá certo que a pessoa era CLT, mas digamos que ela não fosse, ela começou a trabalhar, então eu poderia fazer um exemplo, uma analogia. Digamos que você começa a contribuir com o INSS agora e depois você já é diagnosticado antes dos 12 meses que você está diagnosticado com câncer. O câncer não precisa ter aqueles 12 meses que eu falei para vocês da carência. Tá bom? E pra gente finalizar, queridos, falar sobre a importância do planejamento previdenciário. Muitas vezes, até mesmo quando eu estava fazendo, às vezes eu estou palestra, a pessoa me procura e fala, então, eu parei de contribuir, eu preciso regularizar as minhas contribuições, ou então, puxa, eu tenho entrada no meu INSS, eu verifiquei lá na simulação do INSS e falou que eu tinha direito já de me aposentar. Eu tenho entrada e foi interferido o meu pedido. Ou, que nem o exemplo que eu dei para vocês. Nossa, mas eu contribuo há 5 anos. Na hora que eu fui dar entrada no meu auxílio-doença, foi interferido falando que eu não tinha qualidade de segurado. O planejamento previdenciário justamente é esse pente fino. A gente entender tudo que você já contribuiu, se as suas contribuições estão corretas ou não. Se elas estiverem erradas, há tempo de corrigir. Existem lacunas que às vezes você está na sua carteira de trabalho, um registro, não vai aparecer no seu CNIS. E o INSS, ele só vai conceder um benefício para você se constar ali no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS. Então nós precisamos fazer o quê? Uma retificação do CNIS. Ou, puxa, já estou com todos os requisitos ali para me aposentar. Nós conseguimos, através de um pedido ali da aposentadoria, nós vamos ter que fazer todas aquelas provas. Mas se você fazer antes, você já está mais tranquilo, não é verdade? Então, o planejamento, a gente consegue corrigir, verificar o que está, como é que estão as suas contribuições. E aí sim, analisar de acordo com o tempo de contribuição que você tem, o salário que você vem, né, as contribuições que você tem realizado, que tipo de aposentadoria você vai ter? Quanto que você vai se aposentar? Qual é a regra da aposentadoria que é melhor para você?
Então, essas situações, nós conseguimos fazer tudo através do planejamento previdenciário, que vai fazer com que você tenha consciência do que você, como é que está a sua situação hoje e do que você precisa. Para quando você se aposentar, você está muito consciente. Então, eu tenho casos de empresários que eu falo, gente, não precisa fazer mais essa contribuição nesse valor, porque você presta serviço para várias empresas e a contribuição naquela empresa já foi o teto. Isso aí acontece muito com o médico, né? O médico, ele contribui, médico, enfermeiro ou qualquer outro prestador de serviço que presta serviço para muitas empresas. Cada vez que você presta serviço, aí você então não é pessoa jurídica, tá? Falando de pessoa física. O tomador de serviço, ele tem que reter 11% do valor que do seu contrato de trabalho. Então, todas as vezes, 11%. Só que às vezes você trabalha para várias empresas. O exemplo do médico, às vezes ele trabalha para vários convênios médicos. E às vezes, um exemplo, na Unimed, ele tem mais pacientes. Então, só pela Unimed já cobriu o teto. Então, ele não precisa mais contribuir para a Sul América, ele não precisa mais contribuir para a Bradesco. E isso são dinheiros jogados fora. E a gente consegue, através do planejamento, detectar isso, fazer com que ele pare, cesse as outras contribuições e ainda seja restituído nos últimos 5 anos. Então, nós temos aquele caso que você vai ajudar a pessoa a não jogar o seu dinheiro fora, não ficar tendo contribuições desnecessárias, como também, através do planejamento, eu posso chegar para você e falar, olha, a gente precisa melhorar a sua contribuição, porque senão, olha o tempo que você contribuiu com salário alto, depois agora você está contribuindo com valor tão pequenininho, vai te prejudicar. Vamos aumentar a sua contribuição? Então, é o planejamento que vai fazer com que nós tenhamos condições de te orientar dessa maneira, ou a própria aposentadoria. Como a gente tem várias regras de transição, às vezes compensa você já se aposentar agora, às vezes compensa você esperar um pouquinho. E é o planejamento, esse instrumento tão rico e tão útil para você que é contribuinte. Queridos, eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo até hoje. Eu quero convidar vocês a acessarem as minhas redes sociais, que é @doutora Shirley Prato. Então é @DRA Shirley Prato, né? SH e no final, né? Que às vezes tem as Shirleys mais chiques, que tem um Y no final. O meu não, é I. Aí às vezes as pessoas falam assim, doutora, eu não te acho. É porque você tá pondo Y, tá? Então é @DRA Shirley Prato. Vocês vão ter acesso a vários vídeos pequenos, objetivos, né? Que já vai te esclarecer. E vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me acessar através do direct. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um que me acompanhou, tá? Que Deus abençoe. Até mais, queridos.